É isso aí. O Dória chamou uma coletiva para amanhã, provavelmente para anunciar um fechamento, né, na cidade de São Paulo e em várias regiões do estado, porque São Paulo, que se fosse um país, estaria entre os 10 maiores países com número de mortos no mundo. Né? Tem a produção até liberou um quadro aí para a gente que é importante para mostrar essa situação. Né? São Paulo, nesse momento, tem 42.048 mortos, né? Segundo os dados já computados internacionalmente. Isso num quadro em que o Brasil ultrapassou 6 milhões e 300 mil casos e ultrapassou também a marca de 173 mil mortos. Como disse o companheiro João, durante as eleições, a campanha eleitoral, era como se a Covid não existisse. Né? Tanto é assim que isso foi necessário, né? Nós vamos falar desse tema daqui a pouco, para garantir a vitória, né, dos governos que, junto com o governo Bolsonaro, garantiram a maior matança, o maior genocídio do povo brasileiro, como é o caso do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, de João Dória, e da cidade de São Paulo, né, que é a terceira maior cidade com o maior número de mortos no mundo. Bom, e agora o governo está para anunciar amanhã uma regressão de fases, é o que eles dizem, né? Regressão de fase em que eles vão anunciar que várias fases, várias regiões vão passar para a fase laranja, vermelha, etc. e tal. Um estouro do número de casos. Os hospitais, inclusive, importante destacar, não só em São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro e outras regiões, uma superlotação, inclusive nos hospitais privados, né? Os analistas, inclusive, aí, procuraram apresentar o seguinte, de que a pequena burguesia, que estava aí com hábitos contidos, liberou geral, né, com a reabertura dos bares, das praias. A classe trabalhadora nunca conseguiu manter aí a situação da chamada quarentena. Né? Mas os setores da classe média que encenavam em algum momento aí uma quarentena, liberaram geral, estimulados pela política dos governos e principalmente dos bancos, né, que querem botar a mão no dinheiro, querem fazer com que a economia volte a funcionar para garantir os seus lucros. E agora você tem um quadro de superlotação dos hospitais, que também, obviamente, começa, como se deu lá no começo da pandemia, começa uma maior presença nas redes privadas, mas o estouro na rede pública é total. Só para destacar, né? Nesse período prévio da campanha eleitoral, eles fecharam todos os hospitais de campanha, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Inclusive os bilhões que foram gastos nisso daí foram jogados na lata do lixo, porque era só para fazer eram hospitais de campanha eleitoral, né? Não eram os hospitais para resolver o problema da população. E agora, sem hospitais, sem testes, sem nada, a gente está ameaçado aí de chegar ao final do ano superando a marca de 200 mil mortos. Né? Isso aí são estimativas bem contidas, né? Porque a situação está totalmente fora de controle. Bom, não sei se o João quer comentar esse tema, porque, obviamente, isso aí se vincula como parte da operação golpista que se encerrou nesse segundo turno, confirmando aí a vitória da direita golpista e um retrocesso geral da esquerda. Com você, João. Não, pleno acordo com o que o companheiro Antônio Carlos falou. Eu queria rapidamente colocar um problema. A segunda onda, como está se delineando aí, provavelmente a decisão de amanhã do governador, coloca um problema muito grave para a esquerda, que eu acho que tem que ser analisado. Em vários lugares da Europa, onde está tendo a segunda onda, a extrema-direita capitalizou e muito com as medidas de fechamento destrambelhado propostas pelos partidos de centro e pelo principal setor da burguesia. Por que destrambelhado? Porque é necessário efetivamente fazer algum tipo de fechamento. Precisa conter, de alguma forma, o vírus. Só que nós não podemos, em nenhum momento, ignorar um fato simples. As pessoas precisam comer. As pessoas precisam trabalhar. E se você fecha, por exemplo, tem muitas pessoas, tanto na classe média, que não são grandes empresários, muito pelo contrário, são donas de pequenos comércios, pessoas que efetivamente têm uma ligação muito próxima com a classe trabalhadora, e vários setores do chamado lumpenproletariado, ambulantes, trabalhadores autônomos e tudo que dependem do comércio e da circulação das pessoas para sobreviver.
Não dá simplesmente para você ignorar a necessidade dessas pessoas. O que o PSDB vai fazer amanhã, agora que eles elegeram os prefeitos, é uma destruição total da economia, primeiro, e não há nenhuma contrapartida, não há uma única linha de crédito sendo liberada para o pequeno comerciante sobreviver a próxima quarentena que eles estão apresentando. Não há nenhuma medida para proteger aí os mais necessitados do que está prestes a acontecer. Nós vimos aí trabalhadores ambulantes passarem fome porque o pessoal não tinha. Eles viviam aí de vender espetinho, algumas coisas na rua e não havia circulação de pessoas, o pessoal ficou sem emprego. Era o pão de cada dia dessas pessoas. Eu queria dizer o seguinte, a esquerda vai ter uma decisão muito dura a fazer. Porque se não adotar uma política madura, que é criticar o fechamento da forma que a direita está conduzindo ele, vai se colocar contra um setor expressivo da população que vai ser efetivamente utilizado de massa de manobra pela extrema-direita. Isso aí tem que ser colocado desde já. Como está acontecendo na Europa. É importante dizer que os protestos anti-lockdown na Inglaterra, na França e na Alemanha são muito grandes. Tem uma presença massiva da população. Então nós temos que colocar o seguinte, a esquerda tem que tomar cuidado, e eu diria principalmente no movimento popular, porque no movimento popular existe um grande número de pessoas que vai ser afetada por essas medidas. Precisa ver com muito cuidado como vai explicar a posição e qual vai ser a posição para não se colocar contra a população num momento tão importante quanto esse que vai ser as decisões dos governos de direita aí nos próximos meses.